Bom dia, gente. Começo de semana, metade do dia, todo mundo correndo atrás dos seus direcionamentos, dos seus projetos, e comigo não é diferente. Eu passei um final de semana muito proveitoso junto com os meus filhos, com a minha família, num movimento abolicionista, ativista, em Varginha, Minas Gerais, no lançamento da Virada Sustentável. Foi uma oportunidade espetacular, onde a gente pôde entrar em contato com muitas pessoas que não conheciam nada da causa. Na verdade, a chamada era o sustentável, estávamos em torno da consciência sobre uma vida sustentável. A sustentabilidade é um termo muito ouvido hoje, né? Muito falado, mas de verdade é ainda muito pouco presente na prática, muito pouco consciente. E aí, num outro momento, acho que a gente pode dar uma contribuição também nesse setor, falar um pouco da sustentabilidade ligada à questão da consciência. Hoje, nesse vídeo, nesse momento, eu vou falar de uma outra coisa que é a chamada que eu coloquei no vídeo aí. O que acontece? Eu tenho o propósito agora de fazer um redirecionamento dentro da ação ativista, porque para nós que somos artistas, ativistas em defesa da abolição animal, em defesa dos direitos animais, nós temos uma gama bem grande de atuação. E uma delas que nós escolhemos foi a fala, né, a expressão de todo o pensamento. Nos últimos tempos, em função de tantos ocorridos, né, da causa vegana ter ganho um destaque muito grande por acontecimentos nada positivos, mas enfim, são oportunidades que temos de defender os animais que não tínhamos ontem. A situação é muito ambígua, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento de grande horror, nós estamos tomando consciência desses horrores com a oportunidade de mostrar isso para as pessoas, de levar consciência, de levar informação. Isso é muito positivo, né? Porque antes tudo isso acontecia do mesmo jeito, só que a oportunidade de levar consciência para as pessoas era quase nula. Não se ouvia falar em defesa dos direitos animais. As pessoas agiam com os animais da mesma maneira atroz que agem hoje, só que sem nenhuma oportunidade de refletir a respeito. E hoje nós temos essa oportunidade, então é muito legal. E a gente tem falado bastante, e uma das coisas que eu tenho feito com grande convicção é me expressar, falar com os grupos ativistas, com as pessoas de modo geral, e tentar lançar essa semente para ver onde é que ela tem chances de brotar, onde em brotando tem chances de vicejar, quanto a gente precisa regar, quanto a gente precisa adubar para essa semente da consciência de paz a todos os seres, realmente brotar e ter algum efeito. Daí nós fazemos música, nós fazemos histórias, nós fazemos dança, performance. Opa, a Gaia que está segurando aqui o celular, então ela se moveu e aí quase caiu. Então, daí assim, é claro que fica muita oportunidade, é legal porque a gente atinge muitas pessoas, ao mesmo tempo que uns são mais receptivos à fala, outros são mais receptivos à dança, à arte e às diversas expressões que nós utilizamos. Mas em meio a essas disposições, eu me coloquei como alguém que através da filosofia, da reflexão pensante, né, e com informações, com embasamentos, tanto filosóficos como científicos, resolvi colocar a possibilidade da gente conversar, da gente falar, se expressar através da fala mesmo, oral. Porque às vezes a gente faz um desenho e coloca uma mensagem linda lá, mas essa mensagem é alcançada por um X de pessoas. Outras, às vezes a gente faz uma performance na rua, uma dança, e aquela expressão também é alcançada por um X de pessoas. E aí eu falei, bom, então, já que eu me disponho a falar, quem sabe a gente atinja outras pessoas. E os assuntos são os mais variados. O das semanas anteriores foi a política. Por que foi a política? Porque
Nós estamos vivendo um momento de terror político, uma crise política onde a falta de confiança se instaurou. O povo brasileiro não tem como confiar na política que se construiu aqui, porque os políticos são muito corruptos, porque eles já construíram um bunker, né, um lugar para eles viverem, protegidos de tudo, eles ficaram sem punição, a gente está completamente à deriva. E isso se reflete, evidentemente, dentro do mundo da causa em defesa dos animais. Porque, eu não sou uma pessoa de querer me enfronhar na política operante, né? Essa política que pensa em seus próprios interesses, que é a política de eleições, a política... Eu não queria mesmo. Eu não vim para o mundo com essa disposição. Eu tenho outras coisas para fazer que eu acho que eu faço muito melhor, que eu dou conta com mais facilidade. Mas como é que eu posso também me eximir de me envolver nisso quando temos coisas para decidir, como promover um engessamento, uma clausura dos direitos dos animais, defendendo as práticas de tortura animal, através dessa prática dos políticos, de mentir, de roubar, de se esconder, de fazer uma política corrupta e derrubar a lei vigente. Se eu falar, não, eu não vou falar nada a esse respeito, eu me sinto sendo omissa com aquilo que eu me propus. Afinal de contas, se o erro está em todos os lugares, nossa tentativa de acerto também tem que estar em todos os lugares. Eu não posso falar, não, eu só vou atuar pegando o bichinho na rua, ou eu só vou atuar desenhando, ou só escrevendo história. Eu preciso atuar no máximo de espaços possível, porque na hora que a gente fala, olha, vaquejada, tortura, animais, vai lá biólogos, vai lá cientistas, vai lá veterinários e diz, tortura o animal, ele sofre, não é normal ele pular, na natureza ele não fica pulando daquele jeito, a espora mesmo com a ponta-romba, ela fere, ela dá hematoma, ele tem lesões de estresse, não importa, tudo isso acaba caindo num poço sem fundo da corrupção política. E é hora que eu penso, não, eu preciso me pronunciar, eu tenho essa obrigação, é um compromisso, faz parte do meu compromisso. E aí, infelizmente, quando a gente põe o pé dentro desse pântano lodacento, aí a coisa começa a se desdobrar loucamente, a ponto de, eu não tenho como ser objetiva pronunciamentos. Como eu vou ser objetiva sem falar da corrupção na política que vai afetar o bichinho que é resgatado lá do outro lado da cidade, machucado? Como? Tem que falar de tudo. Vamos falar de tudo. Então eu me pus a falar a respeito dessa corrupção, a respeito do quanto a política está nos deixando à deriva, é uma crise que vai desde da identidade social e do cidadão até a crise de identidade pessoal, a existencial. Passa por tudo, atravessa a antropologia, atravessa a sociologia, atravessa até a espiritualidade, atravessa tudo essa questão. Se a gente for colocar que a bancada evangélica hoje no Congresso Nacional, ela é gigantesca e nós temos que, de alguma maneira, sentir os resvalos de decisões feitas, pautadas em crenças que nem todos compartilham, é importante que a gente fale. E aí eu me pus a falar. Até que chegou um momento em que eu de propósito, eu percebi que eu me sentia falando só para quem já tinha despertado. Eu falei, nossa, parece que eu estou falando só para quem já despertou. E eu me sinto na necessidade de falar com quem ainda não despertou, porque assim a gente tem uma oportunidade de falar, olha, por que você ainda não despertou? O que você tem de informação que está truncada? Posso ajudar? A gente pode levar informações? E eu fui me colocando mais acessível para todo mundo, fazendo mais vídeos, fazendo mais pronunciamentos, falando mais e chamando para conversa. E nada das pessoas contra-aparecerem. Só aparecem as pessoas que realmente compartilham mesmo que seja de uma forma muito diminuta ainda, de uma maneira parcial, mas só das pessoas que já compartilham da defesa pela paz, pela igualdade de direitos, pela defesa dos direitos dos animais que estão aí sofrendo de uma maneira tão horrorosa que a gente não consegue listar em um vídeo só.
E aí eu fui falando, falei, gente, olha só, não tá aparecendo as pessoas que são a favor da crueldade. Elas não falam comigo para que eu tenha a oportunidade de debater, para que os parceiros que ficam nesse momento, né, batendo papo e tentando apoiar a causa, tenham a oportunidade de explicar alguma coisa, elucidar, trazer alguma informação. E aí, então, eu fui mais fundo, movida principalmente pelo momento político em que os políticos se dão ao direito de se posicionar a favor da tortura animal, mesmo com todas as inúmeras, incontáveis contradições. Eu amo animal, mas eu quero criar para machucar. Eu amo animal, mas eu quero criar para explorar. Eu amo animal, eu defendo o animal, mas eu quero matar, comer, arrancar o couro, fazer um esporte, torturar, machucar, arrancar tudo que ele tiver. Então, quando isso se instaurou de uma maneira muito contundente, eu falei, eu vou experimentar. Como é que a gente faz para descobrir por que as pessoas ainda estão apoiando pessoas que falam nisso? E aí acabei falando naquele representante da ignorância absoluta na Terra, que é o Bolsonaro. Sem medo de ser feliz, eu falei e torno a reafirmar tudo que eu falei, e talvez hoje eu tivesse mais coisas para falar ainda. Mas o meu propósito não era tocar o Bolsonaro e fazer ele chegar pra gente e falar assim, olha, gente, eu pensei bem, vi que tô sendo um ignorante mesmo, que eu tô sendo uma pessoa, além de ser um misógino, machista, violento, além de ter uma voz violenta, ignorante, grosseiro, egoísta, maldoso, eu reconheço que isso que eu tô defendendo não faz sentido nenhum e gostaria de rever. E aí, vamos, então, repensar. Eu nunca tive essa ilusão. Eu queria saber quem eram as pessoas que defendiam ele para que elas pudessem me mostrar alguma coisa que a gente tivesse um fio para puxar. E começar a falar, não, vamos tomar um redirecionamento, agora vamos tentar trocar informações, talvez isso esteja equivocado. Mas parceiro, Animadruga, ele coloca os vídeos que a gente grava aqui nessas nossas conversas num canal do YouTube chamado Comandante Pesquisa. E os vídeos ficam lá disponíveis para as pessoas. Eis que passou por lá, então, essas pessoas que eu achei que pudesse ter uma interlocução da gente poder falar, olha, vamos lá, vamos conversar. E, para minha completa decepção, não dá para conversar com essas pessoas, porque a reação deles é a pior possível em todos os sentidos. Daí a gente já não tá mais falando do quanto isso pode me desmotivar ou motivar, já não tem mais nada a ver com isso, porque a minha luta é pela causa animal. Eu não tô aqui pelo meu ego, né? Como eu tenho outras profissões, se eu quisesse me promover, eu tenho 1000 outras maneiras de fazer isso que não na causa animal. Na causa animal eu só tenho mesmo a intenção de colaborar com a libertação, com a abolição. E aí, essas pessoas que aparecem, elas são lamentáveis. São pessoas sem nenhuma condição de conversa. Eles não têm, assim, se fosse falar assim, mais uma, Nana. Não. Nenhum argumento. Nenhum contra-argumento. Nada. Eles só xingam. Eles são pessoas violentas, de mente violenta. Eles são pessoas com um nível cerebral, mental mesmo, sem nenhuma condição. Nenhuma condição. Não dá para ir para lugar nenhum. E quando eu percebi isso, eu senti tristeza só. Porque eu não tô aqui para me preocupar em ser chamada de ai, boba, feia, chata, puta, vagabunda, ai, como ela é idiota, você é ridícula. Não, esse tipo de coisa, juro por tudo que há, qualquer coisa que houver de sagrado. Isso não me afeta nem de longe. Mas nem se eles viessem aqui falar isso na minha orelha e jogar água quente em mim, não ia me afetar. O que me afeta é pensar que acho que não é por aí. E como eu disse desde o começo, que todas as vezes que eu detectasse que algum passo que eu estivesse dando não estivesse colaborando efetivamente com a libertação animal, eu ia rever e ia falar, não, mudando o rumo, muda o rumo. Se eu estava nesse rumo, nessa proa, não é questão de honra.
Se não tem aproveitamento, não tem aproveitamento, então eu não posso jogar essa energia fora, porque essa energia ela já está doada. Eu já doei a energia da minha vida, já assinei um contratinho comigo mesma no universo dizendo a minha vida inteira é em favor da libertação. A libertação animal, mas que acaba contemplando por efeito e consequência os humanos também, as crianças que vão vir. Porque eu tenho filhos, mas para mim todas as crianças têm a mesma importância que os meus filhos, a mesmíssima importância que os meus filhos. E eles que vão ficar com esse mundo, vão herdar esse mundo podre, caído, decadente, etc. E então eu olhei e falei assim, quando eu vi, eu percebi pessoas com uma mente altamente violentas, sem nenhuma capacidade de processamento de dados, sem nenhuma informação, sem nenhum embasamento, nem técnico, nem científico, nem filosófico, nada. É o mesmo que estar conversando com um lago podre. Um lago podre. Não tem nada. Tem só um mau cheiro. Só um mau cheiro. Não tem nada. Eles não conseguem conversar, eles não conseguem mostrar o que eles acreditam, nem o que eles desacreditam. Eles não conseguem demonstrar nada de bom. Eles não sabem falar. Eles não sabem escrever também, mas esse não seria o problema. Porque quando a gente é pequenininho, a gente ainda não sabe escrever, mesmo assim a gente tem algumas coisas que podem ser muito utilizadas, aproveitadas em prol do benefício comum, né, da evolução da nossa vida. Mas eles não têm nada. Eles não sabem falar, eles não sabem se expressar, eles não têm nada dentro, eles não pensam, eles só são violência, eles só sabem xingar, falar bobagens, assim, coisas que a gente sente um tanto de vergonha deles, né? E um tanto de tristeza, porque a gente vê que, no final das contas, as pessoas que estão dentro da luta vão ser afetadas por isso. E aí, por conta disso, eu queria comunicar que eu vou tentar fazer um redirecionamento. Não sei até que ponto eu vou conseguir, mas tentar já é o caminho, né? Um redirecionamento. E insisto que nós, veganos, pessoas que já despertaram, se unam em prol de falar com pessoas que têm disposição para crescer, evoluir mentalmente e energeticamente, espiritualmente, ecologicamente, tudo que tiver de bom em prol de todo mundo. Eu continuo dizendo, independente das bandeiras, quem é crudívoro, frugívoro, come luz, quem é vegetariano, se tem um despertar, vamos nos unir, porque a gente vai precisar reunir agora alguns argumentos para cuidar de quem quer ser cuidado. Essas pessoas que querem continuar sendo escravas da ignorância, essas que estão atoladas no lodo até o último fio de cabelo, apoiando pessoas do mal, assim, horríveis em todo o seu sentido, essas não podem absorver a nossa energia, porque a gente não tem esse tempo. Juro, se eu tivesse tempo, eu poderia tentar fazer alguma coisa, mas eu não tenho, porque todo o tempo que eu tenho hoje é para lutar em prol do crescimento, da evolução. Eu não vou dispensar um tempo com gente que fica lá. Ai, quem é essa ridícula? Ai, essa vagabunda, o que ela tá falando? Ai, não. Isso é muito pouco pra gente. E aí, ontem em Varginha e antes de ontem, conversamos com crianças que não sabem o que é veganismo. E que quando você vai contando pra elas, elas vão despertando. Vamos guardar nossa energia pra falar com essas pessoas, com essas mães que ontem comeram uma comida feita com vegetais vivos, comida viva e tudo mais, e que despertaram e que quiseram em alguns, olha, mesmo que seja só uma centelhinha, ainda é essa pessoa que a gente tem que falar. Não, essas pessoas assim que estão atoladas mesmo no último do lixo, do lodo, do escuro, essas não dá. Não dá. Nesse momento não dá. Mais pra frente, se a gente tiver um tempinho sobrando, se a gente puder, a gente pode de novo tentar. Eu não acho que nada é perdido. Mas nesse momento é muito urgente a gente fazer núcleos de pessoas em todas as cidades, ter núcleos de pessoas que entendam, que se capacitem, que descubram mais, ajudar essas pessoas a levar mais informações, o que é, por que os animais merecem ser libertos. Sabe? Conta coisas que às vezes são elementares, mas que se as pessoas não sabem, elas precisam saber.
E se elas se dispõem, nós temos que estar vivos, fortes para isso, e não desgastados, machucados, feridos, de ter que ficar lidando com essa zumbizada, com essas pessoas ignorantes por propósito. Elas são ignorantes porque elas querem ser ignorantes. E a gente precisa dar a nossa energia para quem não quer ser ignorante, para quem quer sair da ignorância. Nós também ainda precisamos sair da ignorância, a gente ainda não se libertou totalmente, né? Ainda tem muita coisa para aprender. E aí eu vim aqui dizer isso, que eu espero de verdade que a gente realmente consiga se unir forças e se preparar para cuidar de quem está disposto. Então eu vou me retirar um pouco. Eu nem sei se eu vou conseguir conciliar com muitos outros vídeos. Eu vou tentar, porque eu também não quero que a gente disperse antes de ter conseguido mais união. Mas eu vou estudar alguns temas especificamente. Eu vou estudar algumas coisas da filosofia, que é uma coisa que, além de tudo, me traz muito prazer, me traz muita alegria. E vou me dedicar essa semana toda aos estudos. Tem também umas sugestões do próprio Ani Madruga, que me deu lá alguns temas para a gente desenvolver. Eu gosto de fazer isso de uma maneira bem responsável. E continuo à completa disposição de quem precisar dar um grito para a gente unir forças. Tirar as fronteiras e unir mesmo o máximo de força possível para a gente conseguir levar informações para as pessoas. Foi muito prazeroso estar em Varginha junto com meu filho, dando uma oficina de cozinha, né, de culinária viva, crudívora, vegetal. Foi maravilhoso e tem muitos parceiros bons para se unir dentro dessa luta. Nesse momento, eu acho que falar de políticos corruptos e todas as pessoas que estão lá, igual os caras que falavam Heil Hitler, né, ajudando a massacrar os outros, é uma energia que a gente pode dar um tempo para ela nesse momento, né? Queria mesmo dar um tempo para ela e vamos direcionar. Vamos tentar fazer núcleos. Estando lá em Minas, né, em Varginha, eu vi muita gente falando, aqui não tem ativismo, aqui não tem ativismo, aqui não tem pessoas que falem, aqui não tem pessoas que cuidem de animais, aqui não tem pessoas que denunciem. Então eu acho que a energia que a gente tem nesse momento pode ser direcionada para criar esses núcleos que em breve vão ser muito mobilizados, né? Então todas as cidades que tiver um vegano, falar, Nana, mas como que eu faço isso? Unindo forças, né? Em épocas de internet, estar geograficamente separado não é uma justificativa para a gente abandonar nenhuma luta, porque a gente pode conseguir conquistar mais espaços. Meu filho também vai fazer mais vídeos, tá? Vamos deixar essas pessoas que estão profundamente doentes, com essa mente tão violenta, com essa raiva toda, com essa loucura, com essa falta de esclarecimento, vamos colocá-los no mesmo lugar que a gente coloca qualquer ser que a gente precise cuidar. Eu sei que é difícil, eu sei que a maioria das pessoas sente muita raiva, tem vontade de revidar, tem vontade de xingar, mas não façam isso, porque essas pessoas, elas precisam de cuidados, e não é um cuidado de condescendência, não é que a gente vá lá abraçá-los e falar que eles têm razão, não, é que neste momento o cuidado que a gente pode dar para elas é o silêncio e o afastamento. Sai de perto, sai de perto e deixa elas lá. Elas estão drogadas de ignorância, elas estão muito loucas mesmo, muito ignorantes, apoiando aquele que provavelmente vai escravizá-lo. Como isso já aconteceu na história do mundo muitas vezes, não é uma novidade. Vamos deixar. E não vamos nos aproximar muito dessas pessoas, porque eles vão tirar de nós o que nós temos de pior. Eles vão tirar a nossa dor, a nossa raiva, a nossa fúria. E a gente não está precisando disso. A gente está precisando nesse momento de mais amor, de mais consciência. Vamos estudar, vamos nos recolher, estudar e nos unir no paralelo. Quando a gente estiver bem informado, bem junto, bem unido, a gente vai ter condições de tomar boas atitudes, e aí a gente volta, de repente a gente consegue tirar alguém desse atoleiro aí. Mas eles estão lá porque eles querem, por enquanto, né? O Everton tá dizendo que na madrugada um amigo disse que os animais existem para ser comidos mesmo, que não adianta discutir com ele. É isso. Tem gente que não dá. Quando chegar em determinado ponto, deixa e vamos cuidar de quem se dispõe. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, mas por quê? Mas é assim. Mas então como é que eu posso comer? A gente tem que ter soluções para as pessoas. A Nazarena mora em Belém.
É, realmente, claro, Nazarena, tá? A gente entende que quanto mais distante as pessoas estão da informação, é muito comum que elas ainda estejam mesmo muito perdidas. Mas se a gente não começar isso, e nós somos pioneiros, se a gente não começar, nada vai acontecer, nada vai mudar. E a gente precisa contornar esses monstros que aparecem no caminho aí. Tem que contornar mesmo os monstros, né? Como se fosse mesmo um jogo aí, um filme de terror, que é o que a gente tá vivendo. Ei, Gaia. Gaia derrubando o celular, ela quer deitar. É a gata. Então é isso, tá? Vamos ficar junto, vamos tentar unir forças o máximo que a gente conseguir. E agora, nesse momento, a ideia é a gente realmente estudar mais. Estudar. Vamos estudar as pessoas que são referências, vamos entrar nos grupos de debate, discutir informações novas, o que a gente tem no cenário que pode ajudar, que pode colaborar. E tem bastante coisa, gente. Tem muita coisa acontecendo, né? E é isso que dá pra gente fazer. Meu filho vai tentar focar agora numa evolução da alimentação vegana, que é alimentação acessível e saudável também. Porque primeiro a gente tirou tudo que vinha de insumo animal. Agora a gente pode já começar a avançar e começar a comer mais saudável também. Saudável, gostoso, tudo junto. A gente vai tentar fazer isso, tá? E eu vou me colocar à disposição de novos estudos, os parceiros que tiverem coisas para enviar, mais sugestões. Ah, tá. As referências que eu tenho, Leandro. Eu sou apaixonada pela filosofia, a filosofia comum mesmo. Então, assim, Spinoza, Baruch de Spinoza, é um filósofo que fala sobre ética de uma maneira muito isenta. Ou seja, ele não fala com tendências nem religiosas, espiritualistas, nem com tendências de nada. Ele simplesmente fala de ética muito eloquente e muito isenta. Aí eu tenho alguns escritores que eu gosto muito, eu li, que eu adoro mesmo, é esse aqui, né, que eu coloco, que eu escrevi na minha parede, que é o Henri David Thoreau. Henri David Thoreau é um escritor maravilhoso, que também tem uma visão sobre vida com sentido maravilhosa. Aí tem Gary Francione, que é um cara que ele é juiz de direito, e ele tem, nossa, um passarinho maravilhoso aqui no quintal. Ah, é um anu branco. Então, é um cara incrível, ele é juiz de direito, então ele também tem uma fala muito inteligente, muito eloquente, assertiva em prol da libertação animal. E à medida que eu for descobrindo mais textos, e tem textos de amigos mesmo que me mandam, eu posso colocar nos comentários desse vídeo ou na minha página no Facebook, e aí a gente vai compartilhando. Tem muita, muita, muita coisa pra gente estudar para conseguir lidar com esse momento crítico, ambíguo, mas que é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar, tá? Eu tô adorando poder conversar com todo mundo, assim, a gente não tá sozinho, a gente tá separado, a gente tá distante, vamos nos unir, gente, eu continuo batendo nessa tecla, vou bater mais tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente se una em prol do que é evolução. E nesse momento, então, silêncio para essas pessoas que são muito, muito precárias. Elas não sabem conversar, elas não têm argumento, elas não sabem conversar. Elas só sabem xingar, elas são violentas, a mente delas é violenta. E toda vez que você fala alguma coisa que é verdade, elas ficam mais furiosas ainda, mais violência sai de dentro delas. Então, quando a semana passada eu falei e continuo afirmando que os pedófilos têm a mesma atitude que as pessoas que dizem que amam animais e continuam usando delas têm, usando do sacrifício delas, eles ficaram muito furiosos. Aí eu recebi um monte de xingamento que pra mim não produz efeito nenhum, que só me faz ter certeza, mais certeza do que eu tô falando. Eu tenho mais convicção ainda que realmente essas pessoas, elas são violentas, são iguaizinhas, os pedófilos, idênticas, não tem diferença nenhuma, porque assim que elas não são contempladas nos seus desejos, elas sentem uma raiva, elas atacam, elas não procuram saber quem a gente é, não tem respeito nenhum. Eles não querem saber quem você é. Quando eu vejo uma pessoa falar com muita ênfase em alguma coisa, ou eu vejo que o assunto não me interessa, e aí eu não falo nada, eu deixo, ou se eu for opinar, eu procuro saber quem é essa pessoa, do que ela está falando, por que ela está falando.
E essas pessoas não, eles não querem nem saber quem eu sou, o que eu tô fazendo, se eu tenho uma luta, se eu tenho família, se eu tô falando em nome de qualquer sábio que tenha falado a sabedoria muito antes de mim. Não, eles só sabem atacar, eles são violentos, eles são grosseiros, eles são assim, precários, e a gente tem que ter compaixão dessas pessoas, mas a gente tem que deixá-las lá. E a gente segue a luta aqui. Depois eu volto, mais tarde eu volto, que segunda-feira é um dia cheio de tarefas, né? A gente tem tanta coisa para fazer, mas mais tarde a gente volta e continua conversando. Estou sempre à disposição dos parceiros. Todo mundo que quiser estar junto, quiser unir forças, sinta-se completamente acolhido. Obrigada, gente. Por isso que eu falo em nome de mãe.